Você já deve ter ouvido falar que uma das principais características da liderança é saber ouvir as pessoas e pegar todos aqueles dados e transformar em ações estratégicas para melhoria tanto do desempenho das pessoas quanto dos resultados da empresa. Agora, quais perguntas a gente precisa fazer para entender a nossa equipe e realmente trazer melhores resultados para todos? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olá, aqui é a Nicole Tomazella, coach de felicidade profissional e corporativa. Todas as vezes que eu falo para os líderes, para os gestores das empresas que eu atendo, que eles precisam conversar mais com a equipe, eles sempre falam duas coisas. Primeiro, Nicole, mas eu converso com a minha equipe. E aí eu falo assim, tá, mas você conversa sobre o quê? Sobre as atividades que precisam ser feitas, eu cobro o resultado. Sim, esse é um tipo de conversa que está muito relacionado à gestão e desempenho em relação às atividades. Mas existe outro tipo de conversa que são conversas específicas da liderança que estão relacionadas a como que a gente pode realmente promover a melhoria do desempenho real e dos talentos daquela equipe. E aí eu falo, o que você faz para saber a respeito dessas pessoas? Mas Nicole, o que eu tenho que perguntar? Eu tenho que perguntar sobre amenidades? E aí, você vem sempre aqui? Como é que tá a sua família? Ai, que incrível! Mais um dia de inverno. Não são esses tipos de situações informais, embora, obviamente, isso tudo possa ser perguntado. Mas eu tô aqui para ajudar você a ter um norte, uma estrutura para você conduzir realmente conversas, reuniões que ajudem você a fazer um diagnóstico sobre desenvolvimento e melhoria da sua equipe. Eu separei 5 pontos que você pode trabalhar, não precisa ser exatamente como eu estou colocando aqui, mas que já vai ajudar você a se organizar e ter melhores conversas e resoluções com a sua equipe. Vamos lá? A primeira pergunta que eu gosto de fazer e poucas pessoas fazem é: quando a sua família ou quando algum amigo seu pergunta onde você trabalha, o que você faz? Qual é o objetivo dessa pergunta? É a gente realmente conseguir compreender a visão que aquela pessoa tem e a visão que a família ou os amigos daquele nosso funcionário tem. Por que isso é importante? Porque o que está sendo levado sobre a nossa empresa adiante? Será que eles estão levando apenas uma questão operacional? Ou será que a gente está conseguindo deixar claro qual é o nosso propósito? O que a gente realmente faz? Qual é o impacto que a gente causa na sociedade? Muitas pessoas, quando eu faço essa pergunta, elas basicamente falam o nome da empresa e qual é o produto que a empresa vende. Eu sou montador e trabalho numa empresa de móveis. E fica por aí. Existe problema de dar essa resposta? Não existe problema, tá tudo certo. Agora, se eu estou pensando em análises estratégicas, eu posso levantar a seguinte hipótese. Poxa, a maioria das pessoas que trabalham na minha equipe só estão pensando na atividade que ela executa. Elas não estão conseguindo entender realmente qual é o papel da empresa, o que de maior nós fazemos além daquela operacional ou daquela entrega pontual. E assim eu posso pensar em, junto com outros departamentos, trabalhar mais o propósito, deixar mais claro algumas questões da cultura da empresa, de modo que eles possam falar para sua família, para os seus amigos de uma maneira melhor, de uma maneira mais estratégica. E além disso, a gente também consegue, junto com essa pergunta, identificar o senso de envolvimento, de engajamento, de pertencimento daquele colaborador junto com a empresa. Se aquele colaborador responde, eu falo que eu trabalho numa empresa X, numa montadora de móveis, numa empresa que fabrica móveis, mas que é uma empresa que está muito preocupada com a sustentabilidade, ela está sempre dando treinamentos, está falando sobre segurança, sobre inovação, eu já posso falar, poxa, que bacana, eles estão enxergando além. E aí eu vou avaliar se aquilo que eles estão levando realmente além está dentro do propósito e das estratégias que a gente tem dentro da empresa. Então essa primeira pergunta serve como um indicador de a nossa cultura está sendo levada adiante? Nós estamos deixando claro aquilo que precisa? Se sim, ótimo. Se não, vamos trabalhar para que a gente fortaleça a nossa cultura, deixe claro os nossos valores e os nossos princípios.
A segunda pergunta que eu adoro fazer é: você sabe qual é a importância do seu trabalho? Muitas pessoas, quando eu faço essa pergunta, elas respondem: Nicole, o meu trabalho é muito importante sim, eu sei que o meu trabalho é essencial para a empresa. Ou algumas pessoas até ficam assim: não sei, nunca parei para pensar nisso. Qual é a importância de eu perguntar sobre a importância do trabalho, ou a percepção de importância do trabalho para o colaborador? Para que a gente realmente tenha uma noção do quão engajado ele está e do quanto que ele sente que aquilo que ele faz tem algum benefício. É muito comum que as pessoas simplesmente façam o trabalho no automático. Embora a gente escute muitas formas da gente tirar as pessoas do automático e ver um sentido naquilo que elas fazem, no dia a dia, na prática, ainda as pessoas apenas estão operacionalizando as atividades delas. E isso é ruim por quê? Porque quanto mais no automático as pessoas fazem o trabalho delas, menos sentido e significado elas percebem. E isso pode acarretar no quê? Desmotivação, desengajamento. Se você pede para que outras atividades sejam feitas, ela pode torcer o nariz do tipo, é sempre uma atividade nova por aqui. Ao invés de entender que aquela atividade nova é para alcançar um resultado, é para trabalhar com um objetivo. Então, quanto mais noção a pessoa tem a respeito da importância do trabalho dela, mais ela se engaja, provavelmente ela vai ter menos falta. E assim a gente consegue fazer com que a pessoa se desenvolva, tenha mais interesse em crescer, não apenas dentro do cargo dela, mas ajudar a empresa de uma forma geral. Nesse caso também, com os dados que nós temos sobre a importância do trabalho, nós também podemos desenvolver mais estratégias de fortalecimento da cultura. E é sim responsabilidade da liderança deixar isso claro de forma objetiva, específica, sobre a importância daquela atividade. Como eu disse, a maioria das pessoas trabalham no automático. Precisa que alguém de fora deixe claro, não apenas em palavras, mas também em ações, qual é a importância. Por que é necessária esta atividade para a empresa? E mais, é muito importante que o líder deixe claro porque aquela pessoa naquela atividade é importante para a empresa. Assim, eu faço com que a pessoa realmente se sinta mais engajada, mais comprometida, ela visualize possibilidades de crescimento e aumenta a adesão em relação à cultura e ela vai ter sempre novas perspectivas de crescimento. A terceira pergunta que eu gosto de fazer: o que você gosta no seu trabalho atualmente? E aqui a gente tem das mais diversas respostas, principalmente as pessoas e o clima. Se quando você fizer essa pergunta sobre o que você gosta e a resposta for as pessoas ou o clima da empresa, isso é ótimo, é um maravilhoso indicador, porque as relações profissionais é um dos principais motivos que faz com que as pessoas permaneçam na empresa e se engajem no trabalho. Então, às vezes a gente pode ficar esperando algo super diferente, mas se falar as pessoas que trabalham comigo, a gente está num ótimo caminho, demonstrando que nós temos um ambiente de trabalho incrível. Agora, só as pessoas é fator suficiente? Não, é importante que responda também a respeito da liderança, do clima, se puder falar sobre benefícios, pagamentos, oportunidades de crescimento, oportunidades de desenvolvimento, isso tudo é o melhor dos cenários. Por que eu gosto dessa pergunta? Primeiro, obviamente, para a gente conseguir identificar qual é a percepção das pessoas em relação àquilo que está sendo oferecido e principalmente se essa percepção é real. Eu já vi muitas empresas, os colaboradores não reconhecerem benefícios e treinamentos e oportunidades que a empresa dá como algo que ela gosta na empresa. Isso pode ser por uma falta de comunicação, às vezes a própria liderança não está deixando claro que aquilo é uma oportunidade, ou às vezes as pessoas realmente estão buscando outros tipos de desenvolvimento, outros tipos de oportunidades que a empresa não parou para ouvir. Então, se você escuta o que você gosta e você não identifica os benefícios da empresa, você pode falar, poxa, as pessoas estão com outras necessidades. A empresa está se esforçando absurdamente em algo que a equipe não está vendo e as reais necessidades da equipe a empresa não está vendo. Então você pode ver que tem um desalinhamento. E aí, novamente, você vai fazer um plano de ação para organizar isso com os departamentos que forem necessários. A quarta pergunta é complementar à terceira. Então, da mesma forma que eu pergunto o que você gosta
eu vou perguntar: e o que você não gosta na empresa? O que você não gosta do seu trabalho? E aqui, novamente, as pessoas podem responder que ela não gosta dos relacionamentos, da comunicação, né? Algo envolvendo pessoas. O que é um termômetro, sim. Só que é preciso que você busque compreender e pedir exemplos em relação ao que realmente ela não gosta, para que você visualize. Eu quero fazer uma observação bem grande aqui. Quando a gente se dispõe, quando a gente se abre para conversar com as pessoas, é importante que a gente faça isso sem julgamento. Então eu não vou ficar ouvindo ela para discordar do que ela não gosta. Eu tenho que simplesmente ouvir e acolher aquilo que ela está falando. E, claro, entender de onde vêm aqueles motivos. Pode ser que seja apenas uma picuinha, que seja algum mal-entendido que tenha acontecido daquela pessoa com uma outra pessoa, enfim. Pode ser apenas isso, mas pode ser, enfim, zilhões de situações. E o seu papel, na hora que você está conversando, é entender. Você consegue me explicar melhor a respeito disso? Eu não sei se eu entendi direito. Você consegue me dar um exemplo para que eu visualize exatamente o que você está falando? Quanto mais clareza você tiver pelas palavras daquela pessoa, melhor. Novamente, não coloque o seu juízo de valor. Você precisa entender exatamente o que a pessoa está falando. Nem que você tenha que fazer um dicionário de equivalência. Fulano, quando você diz tal coisa, eu entendo isso. Estou entendendo certo ou tem algum desvio de comunicação aqui? É muito importante que a gente ouça atentamente. Até porque, se você parou para ouvir a pessoa e a pessoa se sentiu à vontade e segura para falar com você, ela precisa ter certeza que você está entendendo e que você vai fazer algo com aquilo. Por isso, manter esse significado igual, né, o que ela fala e o que você entende igual, é importante. Nem sempre ela vai conseguir se fazer clara, mas é seu papel ajudar nessa tradução e nessa compreensão real. Um outro ponto importante para eu te preparar em relação a essa pergunta é que é muito natural que as pessoas falam que não gostam do salário, dos benefícios, que o concorrente paga melhor, que eu não me sinto valorizado. Enfim, é um momento bem natural das pessoas falarem sobre isso. E novamente, mesmo que você não concorde, mesmo que você saiba sobre o papel da empresa, é importante que você escute, que você dê atenção, que você fale entendo, tô percebendo qual é o seu ponto de vista, e depois que ela falar, aí sim você pode dar um parecer, que tanto pode ser: muito obrigada pela confiança, eu vou verificar o que pode ser feito, caso você realmente pense que possa ser feito algo em relação a isso, ou que você realmente já deu uma resposta do tipo: eu entendo que você queira ganhar mais, mas essa é a nossa política salarial, então enquanto você estiver nessa função, é assim que nós remuneramos a nossa equipe. Se você tiver interesse em crescer, existem esses planejamentos, existem esses outros cargos. Então você pode trabalhar com ela, com essa pessoa, demonstrando que existe uma regra e que existem outras possibilidades. Para atender essas outras possibilidades, ela tem que estar interessada, ela tem que ter alguns pré-requisitos, formações, experiências, e que caso ela tiver interesse e realmente se dispuser a fazer aquilo, você vai estar junto com aquela pessoa. E a quinta pergunta que eu gosto de fazer é: quais sugestões que você tem para melhoria tanto da sua função quanto do nosso setor ou mesmo da empresa? Eu gosto muito de perguntar sobre sugestões porque é importante sim que a gente dê espaço para o colaborador falar sobre as percepções dele da empresa. E aqui a gente também consegue ver se aquela pessoa é só uma pessoa crítica, ou seja, se ela só fica reclamando e falando mal das situações e não vê nada que possa ser feito de melhoria, né? Se ela se vê como parte do processo, ou se ela acha que só a empresa tem que fazer a parte dela, que ela está fazendo o melhor dela e a empresa não. Se aqui a gente percebe que as pessoas têm um real desejo de contribuição com a melhoria da empresa, poxa, esse é o melhor dos cenários. Agora, quando o colaborador só vê que a necessidade de mudança é da empresa ou é da liderança, a gente fica com a anteninha ligada e fala: opa, pera lá. Em que momento que essa pessoa não entendeu sobre as responsabilidades dela? E aí,
é sua obrigação, é sua responsabilidade enquanto líder deixar claro isso para aquela pessoa. Um outro alerta que eu quero fazer nesse ponto é que eu já vi muitos líderes diante de uma abertura para perguntar sobre melhorias, eles já interromperam e falaram assim: mas aqui sempre foi assim, mas esse é o nosso sistema, esse é o nosso processo, é assim que aqui funciona, não dá para fazer diferente. Então já vem meio com um balde de água fria e não deixa a pessoa dar a contribuição dela. Aí você pode falar: mas Nicole, é verdade, nós temos processos que precisam ser seguidos. Ótimo, maravilha. Ainda assim, é importante que a gente deixe a pessoa falar e, ao final, a gente pode chegar e falar: você entende por que a gente faz dessa forma? Lembra daquele treinamento sobre processos que a gente fez? Então, por causa de isso, isso e isso, o nosso processo precisa ser organizado de uma tal maneira. Agora, eu te agradeço por você me trazer essa informação, porque quem está na operação da atividade é você, então eu estou entendendo que você tem dificuldades. A gente pode avaliar o que é possível ser feito de melhoria para facilitar ou para resolver esse problema que você está me trazendo. Quando você escuta e depois você se abre para falar: entendi, temos um processo, posso identificar esse problema e vermos o que dá para ser feito de melhoria no processo, você está mostrando para a pessoa: ok, existe um processo, estou entendendo a sua dificuldade, vamos ver como resolvemos a sua dificuldade respeitando o processo. Então você coloca, cada macaco no seu galho, cada situação da forma mais organizada que precisa ser. Como eu disse no começo, essas 5 perguntas, elas te dão um norte e te dão dados e indicadores para que você possa desenvolver a sua equipe. Quanto mais dados, quanto mais exemplos você tiver, exemplos reais mesmo, melhor você vai conseguir desenvolver a sua equipe. E lembrando que não é porque você tem um papel de liderança que você precisa fazer tudo sozinho. Você vai pegar essas informações, você vai chamar gestores, você pode convidar o pessoal do RH, se existir uma empresa de consultoria na tua empresa, você pode discutir com eles os dados, ou seja, as informações dessas perguntas e identificar as melhores práticas. Nós precisamos fortalecer nossa cultura, precisamos melhorar os nossos treinamentos. Quais treinamentos? Precisamos trabalhar mais relacionamento, mais conexão. Precisamos deixar claro de uma forma melhor quais são as responsabilidades de cada função. Existem problemas no nosso processo que a gente não está vendo ou que a gente achou que já estava resolvido, mas ainda não está resolvido. Enfim, tem uma infinidade de dados que você vai usar para que você faça uma gestão melhor da tua equipe, do teu setor, da empresa, e isso fortaleça as pessoas da melhor maneira possível. E assim você vai conseguir cumprir com o principal papel da liderança, que é ajudar no desenvolvimento, no crescimento, no fortalecimento das pessoas. E de verdade, por que eu sempre falo das conversas? Porque quando nós damos ouvido às pessoas, nós estamos dando atenção, nós estamos dando tempo, nós estamos nos abrindo realmente para ela ter o espaço dela. Nada melhor do que a gente dar espaço para que as pessoas possam se posicionar, criticar, elogiar. E isso pode ter certeza que vai fortalecer e muito a sua relação com a sua equipe e vai ajudar não apenas que eles cresçam, mas que você cresça também. E agora eu quero saber de você. Quando que você vai fazer essa primeira reunião com a sua equipe ou com as pessoas da sua equipe? É importante que você defina uma data, se programe e faça. Não fica com assim, eu tenho que esperar, quando der tempo, quando eu tiver uma oportunidade. Não. Defina quando essa conversa vai acontecer. Coloque na agenda e agende, combine com a sua equipe. E importante, muitas vezes as pessoas ficam meio receosas, ressabiadas de ter essa conversa, porque vão falar: Nicole, eles vão desconfiar de que tem alguma coisa errada. Então, antes de você começar, você deixe claro qual é o seu objetivo. Por exemplo, olha, fulano, eu sei que a gente não costuma ter esse tipo de conversa, mas eu realmente quero melhorar o nosso trabalho, eu quero melhorar o nosso relacionamento, eu quero contribuir ainda mais com o seu crescimento, então eu gostaria de fazer algumas perguntas, gostaria de bater um papo com você, super tranquilo, para que a gente possa melhorar o nosso trabalho e termos melhores resultados. Então deixe isso claro para que a pessoa não fique ressabiada
com você. E eu também quero saber, além dessas 5 perguntas que eu coloquei, você acha que existe outra possibilidade ou outras perguntas que podem ser feitas? Ou você já usa outras perguntas no seu dia a dia? Coloque nos comentários, porque assim a gente pode somar o nosso conhecimento e tornar o nosso processo de liderança ainda melhor com a sua experiência, a sua ajuda. Se você gostou desse vídeo, curta, fique à vontade para compartilhar com outros líderes que precisam desenvolver essa comunicação no seu dia a dia com as suas equipes de trabalho. Se você não está inscrito ou inscrita, se inscreva, acione o sininho para que você seja avisado todas as vezes que um vídeo novo vier ao ar. E lembre-se, ser quem você é nos leva além. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!